científica, a epidemiologia dos casos, e para que a gente saiba onde e a gente vai precisar trabalhar no próximo ano. Informação, no nosso caso aqui agora, é tudo, é 100%. Se a gente tiver os dados corretos, a gente sabe onde tem que trabalhar. E a dengue, o combate a ela, ele é contínuo, você falou, e tem que ser. Enquanto a gente não tiver a vacina, o Aedes ele já nos venceu uma vez, 2, 3, 4, 5, vai continuar vencendo, a gente não ganha dele. Está vindo aí um tratamento experimental que vai ser feito pelo Ministério da Saúde, e a nossa referência vai ser Belo Horizonte, que é esse tratamento com esse tipo de mosquito que a gente solta no ambiente, e ele vai nos ajudar a combater o real transmissor da dengue. Isso é extremamente promissor, tem diversos lugares do mundo que usa, a gente tem um exemplo nos Estados Unidos, a gente tem um exemplo na Austrália, inclusive a nossa tecnologia nós estamos trazendo da Austrália, mas tentando fazer uma brasileira, que vai nos permitir talvez conseguir o controle. Em alguns lugares teve 95% de sucesso. Então, assim, mas pontualmente, a gente tem que saber quanto que a gente vai conseguir isso em locais tipo o Brasil, que é um país continental, né, que é muito grande. Se a gente vai conseguir de fato chegar nesse resultado que foi atingido em alguns outros lugares. E por enquanto ainda é uma expectativa. Nós temos que esperar virar realidade para a gente comemorar. Mas já é um início, a gente tem pelo menos uma esperança de alguma coisa ser feita. Temos diversos outros métodos, vai ter agora um seminário lá também com o Ministério da Saúde, que vai tentar criar protocolos. O que é viável de se tentar usar e o que não é viável nem de se tentar usar, que a gente já sabe que não funciona. Porque num momento desse, como não tem uma opção única de tratamento, aparece muita coisa errada. Muito fake news, muita mentira, muita gente que aproveita da situação para falar o meu produto resolve, e às vezes o produto é água pura, o meu produto é o que resolve o mosquito, o meu produto é o que resolve a dengue, faz uso dele que você vai estar melhor. E as pessoas no desespero de tentar alguma coisa, utilizam tudo. Tudo que está na mão, se você não tem um método resolutivo de fato, você vai tentando usar. Então a gente tem que ter informação, disponibilizar para a população, inclusive nesse governo é extremamente transparente, a gente não vai, todos os dados, o quanto antes a gente puder publicitar, vão ser publicitados. A gente quer que a população seja informada e seja nossa maior aliada. Acho que se a gente conseguir isso, a gente vai de fato começar a melhorar um pouco em todos os aspectos, principalmente dengue e principalmente também na influenza. São dois pontos críticos agora que a gente tem. Gente, vamos para a última pergunta então. Paulo Gomide. Não ia falar, não resolvi. Não vai dar barra. Boa noite, fazer não é uma provocação, é pedido de informação mesmo. Há algum tempo atrás, em governos anteriores, nós tivemos um choque de gestão. E no choque de gestão, eu lembro, você está falando aí sobre as cidades referências, eu lembro que o Estado foi dividido, acho que foi em 9 regionais, para exatamente, dentro da pergunta do Rômulo, atender aquele setor, para que não viesse para Belo Horizonte. Isso não chegou a ser implantado ou isso caducou ao longo do tempo? Né? Essa é uma pergunta que eu gostaria de saber. E a outra, eu acho que é mais uma informação para a população em geral, porque a pessoa está com sintoma, com febre, com dor no corpo, aí já vai, dengue. A princípio, como os postos estão cheios, os hospitais estão lotados, então a primeira coisa que a pessoa deve fazer é hidratar, tomar um paracetamol, tem remédio que não pode tomar, e depois se dirigir a um hospital, como é que ele deve proceder? E o mais importante, qual é o principal sintoma de quando você pode estar com uma dengue hemorrágica e quando ela pode acontecer? Só isso. Obrigado. Então vamos lá. O primeiro ponto é sim, existiu em outros momentos o pensamento da regionalização, que são as macro-regiões. Então nós estamos refazendo todo esse planejamento, junto do Ministério, é uma das pautas principais do Ministério, até do próprio CONAS, que é o Conselho Nacional de Secretários de Saúde. Eles estão com uma pauta de regionalizar, então definir macro-regiões bem específicas que vão ser responsáveis por toda a rede de atendimento, para fazer parte dessa reestruturação que eu citei. Isso já foi pautado em outros governos, mas parou em algum momento. Tanto que nós estamos com os hospitais, que nem eu falei, elefantes brancos deitados, e a gente precisa colocá-los para andar. A gente precisa pegar o dinheiro que está imobilizado neles e colocar para atender a população, o cidadão, que vai ser o maior beneficiado. O grande problema é que a gente não tem dinheiro para terminar. Então esse chamamento que está vindo na sexta-feira é um chamamento para todas as pessoas que tiverem interesse em participar dando ideias. É um brainstorm de ideias. A gente vai chegar e falar o seguinte: chovam ideias aqui nessa roda para que a gente entenda como a gente pode fazer para terminar essas obras com o mínimo de incremento financeiro do Estado, porque o Estado não tem dinheiro. Então, se a gente conseguir isso, seja com parcerias com a iniciativa privada, seja com parcerias com o próprio público, seja município, seja ente federal, a gente também não tem nenhum problema quanto a isso.
faculdades, universidades que podem querer participar da gestão junto da gente, qualquer tipo de parceria nós estamos abertos a escutar as ideias. Esse primeiro momento é simplesmente de ideias, não envolve dinheiro, não envolve proposta, não envolve nada, são simplesmente a gente escutar as ideias para a gente formalizar as melhores propostas para cada desses regionais ou às vezes até para o complexo inteiro de todos os 13. Uma vez que a gente tiver essa ideia definida, que vai ter um prazo de 120 dias para acontecer, aí nós vamos partir para o ponto de execução, que aí é abrir o processo licitatório, tudo de forma extremamente transparente, para que as pessoas interessadas, grupos interessados, parceiros interessados, façam suas propostas de fato em cima daquela ideia concluída e que a gente possa, enfim, terminar os hospitais e entregar para a população. Então esse governo tem essa prioridade de começar a entregar. Se vocês me perguntarem a velocidade que isso vai acontecer, já falei, não existe milagre. A gente quer pegar os que estão mais encaminhados, por exemplo, vou dar um exemplo de novo, Valadares tem 93% de obra concluída, Sete Lagoas tem uma baita construção em andamento, Divinópolis outra baita construção em andamento, Juiz de Fora, Lafayette. Então nós temos vários pontos que estão extremamente já encaminhados, Teófilo Otoni, que é inclusive um lugar de muita demanda, de falta de assistência, que a gente precisa colocar mais assistência, mais leitos. Então assim, a gente tem muito lugar que a gente está perto de entregar um resultado para a população e não está entregando porque a gente teve dificuldade de gestão. Então esse é o primeiro ponto, respondendo a sua pergunta, já existiu no passado, a gente tem que retomar e a gente tem muita tranquilidade nesse governo de não criticar por criticar. Se foi bem feito, tem que copiar, tem que fazer igual, tem que seguir, dar prosseguimento, não tem nenhum receio nisso. E se foi ruim, tem que interromper e ver onde foi o erro e consertar. A gente costuma falar que nesse governo a gente não tem compromisso com o erro. Errou, conserta e segue a vida. O pior de tudo é você errar e ficar falando que não está errado, não está errado, não está errado, para entregar para o próximo falar, estava errado, eu vou consertar. Não, nós vamos, se tiver alguma coisa errada, que seja mostrado e evidenciado para a gente, que a gente vai corrigir. Segundo ponto. Sobre como a pessoa deve fazer. Isso. Nesse momento, tanto de dengue quanto de influenza, de gripe, as orientações são gerais. Primeira coisa, ter qualquer tipo de sintoma, febre, dor no corpo, mal-estar, hidrate bastante. Hidratação é o tratamento da dengue, inclusive. Quanto mais hidratado a gente tiver, melhor. Ou seja, hidrate por conta própria, claro, se estiver tendo náusea, fome, tiver dificuldade de se manter hidratado, aí sim, é necessário que se busque um atendimento. Até mesmo no início, se tiver disponibilidade de buscar atendimento, acho que é recomendável, até para a gente fazer realmente o diagnóstico, fechar aquele contexto todo, mesmo que seja por vínculo epidemiológico, e definir exatamente o que precisa ser feito, até para a gente constar isso como informação dentro do nosso sistema. Mas, os cuidados básicos são exatamente o que você falou, e o principal é evitar anti-inflamatório. Tem muita gente que tem costume de ir na farmácia comprar um anti-inflamatório, sem saber às vezes a droga que está lá. Anti-inflamatório, sim, facilita e predispõe a gente ter complicações, a dengue grave, dengue hemorrágica, assim por diante. Os primeiros sinais da dengue hemorrágica são hemorragias, mas muitas delas não são visíveis a olho nu. Então, claro que a gengival é muito comum, nasal também, epistaxe, são bem comuns a gente perceber. Sim, olho, qualquer seja a superfície que começa a sangrar, a própria pele começa a ter as petecas, algum sinal desse tipo, é sinal de que a gente precisa realmente ir ao hospital, porque pode se tratar de uma dengue grave ou de uma dengue hemorrágica, né, que é uma complicação maior. Mas existe o sangramento que não é visível. Então a gente tem que estar atento a ele, porque muitas vezes a pessoa já está sangrando e não sabe que está sangrando. Então esse é o risco da complicação. Então quando tiver os sintomas mais importantes, começou a ficar mais tonto, mais impotente, que a gente fala, caindo pressão, tem que ir imediatamente. Mas o ideal é, nos primeiros sintomas, já procura atendimento, procura de maneira correta, tranquila, que a gente consegue, assim, claro, não estou falando que está fácil não, gente, está muito difícil, as filas estão gigantescas, as filas estão gigantescas, a gente sabe a dificuldade que é e às vezes o quanto desumano tem sido. Mas vamos com parcimônia, vamos entender que às vezes os profissionais que estão lá estão fazendo o melhor possível, estão querendo atender os enfermeiros, os médicos, todos às vezes que estão apoiando, psicólogos, fisioterapeutas, que nessa hora todo mundo do posto de saúde ajuda, né? E aí, seja na UPA, no posto, no hospital, vamos entender o lado, vamos ver quem é prioridade. Se o sintoma às vezes é um sintoma crônico, se já não é um caso de dengue, sabe que não é, se é uma dor que dá para esperar um pouquinho, espera um pouquinho mais, já esperou às vezes 2, 3 anos, vamos dar prioridade para quem realmente está precisando ali no caso da dengue, vamos deixar aquela consulta para o pessoal da dengue ou para o pessoal da influenza, porque senão a gente realmente acaba tumultuando um ambiente que já está tumultuado de se tratar de uma epidemia. Em caso de suspensão, hidrate-se e qual o medicamento que hidrate-se, paracetamol ou dipirona, as duas drogas que geralmente não trazem intercorrências, evita qualquer tipo de anti-inflamatório, persistiu os sintomas ou se agravaram, procura um posto de atendimento. Inicialmente pode ser uma UBS, uma unidade básica de saúde, em casos de sintomas mais importantes, mais graves, aí sim pode ir direto para uma UPA, ou então se for o caso vai ser redirecionado para uma UPA. E o último caso até para o próprio hospital, se tiver demanda, se tiver necessidade. A gente só tem que ter parcimônia de entender que nós estamos num momento crítico, caótico do atendimento por causa da epidemia. Então um pouquinho de paciência às vezes nos ajuda bastante. Obrigado. Bernardo, nós recebemos algumas perguntas aqui pela internet.
mas pelo avançar do tempo aqui, eu vou deixar para depois você entrar e responder. Mas, de qualquer forma, para a gente encerrar essa entrevista, eu gostaria que você usasse esse último minuto para dar o seu recado para a população, a parte mais importante, né? Você dá um fechamento aí com o que você realmente espera de todo mundo para passar por esse momento crítico. Então vamos lá, primeira coisa é agradecer mais uma vez a vocês pela oportunidade de a gente estar aqui falando agora de saúde, bem especificamente, que acho que é extremamente importante. Essa proximidade com a população é que vai fazer mudança de fato, que vai fazer acontecer. Os dois recados, vamos entrar nos dois problemas que a gente está vivendo agora, dengue e gripe. Dengue, nós estamos saindo da epidemia, acredito que nós vamos ter maio ainda um mês pesado, um mês puxado, um mês de muitos casos, então é dentro do possível a gente fazer o que a gente recomendou aqui no final. Os mínimos sintomas, hidrate-se bastante, medicação, só as básicas de pirona e paracetamol. Se sintomas não melhoraram, continuaram piorando, procure um posto de atendimento, vai realmente avaliar se trata de um episódio de dengue. Para a gente ter toda tranquilidade que não vai evoluir com gravidade ou com qualquer tipo de complicação. E do ponto de vista gripe, aí sim, a gente teve agora o sábado, que foi o dia D da vacinação. Esse é extremamente importante, Braulio. Acho que esse recado agora ele vai ser o início. Nós estamos no final de um problema e começando um outro problema. E aí eu volto a falar de coisas que foram bem sucedidas no passado, eu não tenho que mexer. É um programa que existe desde 98, então assim, é um programa de vacinação das pessoas, tem os grupos prioritários. Nós estamos trabalhando agora com esses grupos prioritários, eu vou citar alguns deles que são importantíssimos que a gente leva. Vamos falar principalmente de crianças de 6 meses a 6 anos de idade, gestantes, puérperas até 45 dias, idosos, grupos da saúde, grupos da segurança e pessoas com doenças crônicas. Eu não vou falar aqui que estão com cárcere, né, estão em cárcere, estão com limitação da liberdade, porque na verdade eles não estão tendo acesso talvez a esse próprio vídeo aqui, mas quem tiver também em contato, também são pessoas que são público-alvo pela situação que se encontram. Então, ou seja, esses públicos-alvos, essas prioridades, precisam ser bem entendidas porque a gente realmente consegue diminuir o número de internações. Gripe simples pode se virar um caso de pneumonia, um caso de internação mais complexo e até óbito. Já tivemos um caso de óbito confirmado em Belo Horizonte. Então a gente tem que entender que a vacinação existe, ela previne, ela não tem nenhum prejuízo. Existem as fake news que falam que vacinar vai trazer risco de vida, não vai, pode vacinar com tranquilidade. Tem gente que fala que vacinar vai gripar, não precisa preocupar. Se gripou, é uma mera coincidência, é simplesmente que você já estava em processo de gripe e na verdade tomou a vacina e simplesmente foi uma coincidência, uma triste coincidência, mas aconteceu. A vacina não traz nenhum tipo de malefício para a pessoa. Então podem ir tranquilamente vacinar. E no caso das crianças de 6 meses a 6 anos, aí eu tenho que fazer o pedido especial. Porque elas não vão sozinhas até o posto de saúde. Então os pais realmente precisam estar mexidos e entender realmente a importância e levem suas crianças para a vacinação. A gente está abaixo da meta esperada, a gente queria hoje estar já em torno de 40% do estado, até 50% vacinado, nós estamos entre 30% e 40%. Então nós precisamos aumentar essa meta dentro desses grupos prioritários. E a vacinação vai até o dia 31/5 para esses grupos prioritários exclusivamente. A partir de então, de acordo com o número de vacinas que ainda estiverem disponíveis, nós vamos abrir a população em geral, mas que geralmente tem menos repercussões com essa doença. Que parece tão simples, parece que é uma coisa tão boba, mas que a gente sabe que tem complicações extremamente sérias. E com a simples vacinação nós conseguimos reduzir praticamente para metade o número de casos de internações, de complicações graves, de óbitos. Então assim, é realmente relevante, vai fazer a diferença. Se vocês que estão nos escutando levarem essa notícia para frente, nos ajudarem a combater as fake news, fazer com que realmente chegue a verdade à população e que a população vá ao posto de saúde. Vamos fazer o exemplo aqui no bairro Buritis, vamos todos os vizinhos aqui dessa rede, levar um conhecido, levar um familiar que está dentro desse grupo prioritário para se vacinar. Acho que isso vai ser extremamente bacana se Buritis der um passo a mais e falar assim, o Buritis é o bairro mais vacinado de Belo Horizonte. Isso vai dar um baita recado até para a prefeitura, mostrando que aqui tem a população muito perto da gestão pública. Então vamos lá, Buritis, todo mundo vacinar, aproveita que está chegando no final de semana, vai no posto de saúde, leva a sua criança, leva o seu pai, o idoso, leva quem é desse grupo prioritário que eu citei, para que a gente tenha 100% de vacinação. Esse seria o nosso sonho, o nosso ideal para combater a gripe, que não é tão simples quanto todo mundo pensa. Obrigado. Bernardo, a gente agradece muito sua presença aqui hoje na Associação do Bairro Buritis. Vou te dar uma cutucadinha, tá ok? Porque a gente ainda não tem um posto de saúde no Buritis, é uma das nossas pautas, né? Eu sei que por enquanto não tem dinheiro, né? Mas eu acho que é uma situação que a gente precisa de mantê-la em pauta para trazer essa benfeitoria para um bairro tão adensado. Mas isso é um assunto para depois, vamos focar nas coisas que são mais importantes. Então, muito obrigado pela sua presença, ter vindo aqui. Muito obrigado pelo trabalho que você vem desenvolvendo
nessa linha de frente da Secretaria de Saúde. E agradeço a todo mundo que esteve aí conosco durante essa transmissão, as perguntas que foram feitas, a todos vocês que vieram aqui hoje. Você deu igual, viu, Bernardo? Isso é positivo, tá ok? Então é isso aí, gente. Até a próxima e a gente se vê. Tchau, tchau.